Fala, meu povo! Então, meu primeiro vídeo como pai, né? Estou gravando aqui no dia 10 de setembro e meu filho nasceu no dia 6, há 4 dias atrás. Então, realmente é uma emoção inédita para mim, uma emoção realmente muito diferente de tudo que eu conhecia na minha vida. Todo mundo fala, né, que o amor de pai é uma coisa diferente, né? O amor de mãe também é a mesma coisa, né? No meu caso, pai. Mas enfim, realmente só vivendo para entender. O assunto hoje é muito sério, mas antes vou pedir para você para dar aquela força ao canal, né? Para ajudar um professor que está aqui disseminando conhecimento e cultura. Inscreva em nosso canal, compartilhe o nosso vídeo. Se você gostar, dá um joinha aí. Se não gostar também, fique à vontade. Enfim, é uma forma de nós multiplicarmos conhecimento. Agradecendo sempre ao meu grande parceiro, ao Colégio Cotemig, onde eu dou aula há 16 anos e que me ajudou em tudo na minha vida. Me ajudou a conquistar tudo que eu tenho hoje, né? Essa parceria do meu trabalho com o colégio, que me deu uma oportunidade e que forma jovens técnicos em informática prontos para esse mundo cada vez mais digital. E o nosso tema hoje é ele, né, gente? Um grande problema mundial, o plástico, que ao lado ali dos esgotos, das queimadas, ao lado dos combustíveis fósseis, formam um grupo realmente terrível para o planeta, para a fauna, para a flora e para o próprio ser humano. Não fiquem achando vocês que ao desmatar a Amazônia nós estamos simplesmente fazendo mal às plantas. Isso aí volta para nós de uma infinitas proporções. Então, depois a gente fala disso num próximo vídeo. E o plástico, na verdade, foi inventado em 1907 por um pesquisador, um cientista, vamos dizer assim, um experimentador chamado Leo Baekeland, e ele é considerado o inventor do plástico porque ele foi o primeiro a criar um polímero. Todo plástico é um polímero totalmente sintético e em condições de produção em nível comercial. Então, ele se aproveitou ali de descobertas anteriores a ele, como Charles Goodyear, que em 1839, misturando ali enxofre na borracha, ele criou a vulcanização, conseguiu fazer com que a borracha ficasse mais elástica, enfim. Então, uma série de invenções culminaram com a criação do plástico ali no início do século XX. E o que era para ser uma coisa muito boa, tudo que o plástico tem de bom é exatamente o que ele tem de ruim, já vem gerando uma série de problemas no planeta Terra. Tenho certeza que todo mundo aí já viu pelas ruas, pelos rios, uma infinidade de plásticos, de garrafas PETs para todo lado. Então, o que o plástico tem de bacana? Ele tem uma produção barata, relativamente barata, o que seria bom, mas por outro lado é muito ruim, porque nós compramos uma embalagem plástica, um iogurte, um doce, ou o que quer que seja. Nós consumimos ali o produto uma vez e simplesmente jogamos a embalagem fora, né? Sacola de supermercado, enfim. Então é um produto tão barato que a maioria dele só é usada uma única vez, né? Depois você vai lá no supermercado e compra um novo produto e uma nova embalagem. Então você vai lá, vai tomar um refrigerante, vai tomar um suco, você compra lá o suco numa garrafinha PET, toma uma vez e joga a garrafinha fora, o que realmente é uma coisa que não é inteligente, você produzir algo com uma utilidade única. Então, o plástico, ele vem poluindo o planeta, vem poluindo as cidades, os rios, enfim. Só que existe um problema que é ainda maior do que
as 370 milhões de toneladas de plástico que são geradas no mundo. Inclusive o Brasil é o quarto maior produtor de plástico e só recicla 1,3% do plástico que é produzido aqui dentro, né? Enquanto a média mundial é 9%, o que também é uma média muito pequena. Imagina, 370, 368, depende do ano, milhões de toneladas produzidas no mundo, só 9% disso é reciclado. No caso do Brasil, menos ainda, produzimos 11,3 milhões de toneladas e 147 mil toneladas são recicladas. E ainda existe um problema que pouca gente conhece, eu vejo pouca gente comentando, e que é um problema invisível para nós ligado ao plástico. Então, muito pior do que ver várias garrafas PETs boiando num rio é a questão do microplástico, que é um plástico tão pequeno que, na maioria das vezes, nós não conseguimos ver sem a ajuda de algum equipamento. Bom, a primeira pessoa a usar o termo, então, naturalmente, o criador do mesmo, foi Richard Thompson, em 2004. Ele é professor de Biologia Marinha na Universidade de Plymouth. E aí ele começou a identificar, dentro dos animais marinhos, pedaços de plástico microscópicos, muito pequenos. Hoje, existe uma dúvida, existem cientistas que tipificam microplástico como pedaços de plásticos até 1 milímetro de tamanho, enquanto outros chegam até 5 milímetros. Então existe essa dúvida aí, é um assunto ainda muito novo, ainda sendo estudado, se o microplástico seria algo menor do que 5 ou menor do que 1 milímetro. Existem microplásticos que são uma milésima parte de 1 milímetro. Ou seja, é algo realmente invisível aos nossos olhos. E qual é o problema do microplástico? O problema é que o microplástico está se tornando algo onipresente. Ele está no ar, ele está em quase tudo que a gente come. Existem reportagens, como vocês vão ver aí, mostrando que já foram encontrados microplásticos nos nossos pulmões, dentro dos corpos de animais que nós comemos, nas fezes das pessoas. Então, cientistas ainda estão debruçados sobre isso, como o microplástico pode causar mal ao nosso corpo, pode obstruir mecanicamente uma passagem, uma via respiratória, a ingestão do microplástico. E segundo uma reportagem da BBC, nós consumimos de 60, 70 a 121 mil partículas de microplásticos por ano. Então, a digestão dessas 100 mil partículas de microplástico, ela pode gerar até câncer, porque são plásticos com diferentes componentes, alguns deles podem ser cancerígenos. Então, é uma pesquisa que ainda está em curso, e o microplástico, ele vem fazendo parte do nosso corpo, né? Pedaços de animais que nós comemos estão cheios de microplásticos, né? Então, é um produto que está virando quase onipresente. Então, nós temos que tomar cuidado. E de onde que vem esse microplástico? Basicamente de duas formas. Ou é um produto plástico que foi sendo desgastado e foi diminuindo de tamanho, porque o plástico, como vocês sabem, ele não é degradado pela natureza. Como ele é uma coisa nova, eu falei aí no início do vídeo, ele é ali do início do século XX, né, com algumas descobertas e desenvolvimentos científicos ali um pouquinho anteriores, e a natureza, fungos, bactérias, ainda não desenvolveram enzimas que dissolvem o plástico. Então o plástico ainda não tem um inimigo natural, por isso que ele dura aí 200, 300, 400 anos sem ser degradado. Então, se você pensar assim, o primeiro plástico que foi criado, se julgado da natureza, ainda deve estar aí até hoje. Então, ou o plástico vem de uma deterioração do próprio plástico, ele não é degradado totalmente, mas ele vai perdendo tamanho, vai sendo raspado e tal, vai diminuindo, vai quebrando e vira um microplástico. Porém,
indústrias como, por exemplo, a de cosmético, produzem microplásticos, né? Você tem alguns cremes para a pele que são esfoliantes devido a esferas microscópicas ou muito pequenas que são produzidas e colocadas ali no produto, né, com o intuito ali de esfoliar a pele. Então a própria indústria também produz um microplástico que vem aí inundando o mundo, possivelmente causando danos à nossa saúde. Beleza? Então mais um assunto que eu estou levantando aqui, um debate. Vamos reciclar mais, vamos tentar dar novas utilidades aos plásticos que nós compramos e sempre optar por embalagens que sejam reutilizadas. Beleza? Fica com Deus todo mundo. Abraço do Clebinho.